Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 22 de agosto, nós estamos recebendo, com muito prazer, o secretário municipal de Assuntos Portuários e Marítimos, o administrador de empresas, José Eduardo Lopes, e como comentarista, o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje, de jornais e sites, com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: uma nova saída ao caos viário. Na Folha de São Paulo, capitais fecham vagas pela primeira vez em uma década. No Estadão, dólar sobe mais e governo arma reação de emergência. No Santa Portal, Porto de Santos passa a operar com o novo scanner para otimizar trabalho. No site do Boc News, novas rotas de fluidez irão agilizar deslocamento no fim da tarde. No G1 Santos e região, pai de ex-jogador que roubou 2 crianças desabafa. E no portal da UOL, ministros já dão como certo o novo reajuste de combustíveis deste ano. Chico. 8h08 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E no programa de hoje, nesta edição, nós vamos debater os desafios do Porto de Santos e do Sistema Portuário Nacional em face da nova legislação do setor. E tratar também de como enfrentar, que ações, que iniciativas estão sendo preparadas, desenvolvidas, elaboradas para o enfrentamento de grandes problemas que afetam o sistema portuário, como a questão dos mega congestionamentos que continuam incomodando toda a coletividade da nossa região e as nossas estradas também, e bem como a questão logística que envolve o Porto de Santos. Mas o debate em torno de todas essas questões essenciais para Santos, para a região e, sobretudo, para a economia nacional, vocês vão acompanhar assim que a Paula informar a previsão do tempo para hoje e o movimento de balsas e estradas. Paula. Chico, a previsão do tempo para esta quinta-feira é de sol. A temperatura aumenta e varia entre 15 e 31 graus em Santos e a tábua das marés. As ondas continuam com boa formação e podem chegar até 2 metros nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Para esta quinta-feira, a chegada a São Paulo no trecho de Planalto apresenta tráfego tranquilo. No sistema Anchieta Imigrantes está em vigor a operação 5x5, com as pistas norte da Anchieta Imigrantes para quem vai sentido São Paulo e as pistas sul da Anchieta Imigrantes são utilizadas para quem vem sentido litoral. Trânsito lento na entrada de Santos e intenso na rodovia Cônego Domênico Rangoni por causa do excesso de caminhões. A rodovia Padre Manuel da Nóbrega apresenta trânsito normal. E as balsas, a travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou ainda por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8h10 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta começaremos a entrevistar o secretário de Assuntos Portuários de Santos, José Eduardo Lopes. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui.
A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrados. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília. Há 50 anos, orgulho de gerações. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal Boc News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Neste domingo, acompanhe na Santa Cecília TV a abertura dos festejos de Nossa Senhora do Monte Serra. Transmissão ao vivo do santuário a partir das 4 da tarde. Um momento especial de renovação da fé e homenagem à padroeira da nossa cidade. E no dia 8, acompanhe ao vivo a grande festa de consagração. Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Apoio Macuco Construtora, Marquinhos Cestas Básicas, Íntegra Segurança e Bondinho do Monte Serra. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 22 de agosto, e hoje nós estamos recebendo com muito prazer o secretário municipal de Assuntos Portuários e Marítimos, o administrador de empresas José Eduardo Lopes, e também o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. E agora nós vamos ver a reportagem do programa de hoje. Paulo. O Porto de Santos agora conta com 13 equipamentos de raio-x para fiscalização de cargas. Os aparelhos são parecidos com os utilizados em aeroportos. A nova tecnologia deve agilizar a fiscalização e aumentar a segurança nas operações. A máquina é capaz de visualizar o que tem por trás de até 29 centímetros de aço. Todos os contêineres vindos do exterior vão passar pelo equipamento. Antes, apenas 30% dos produtos importados passavam por outro tipo de scanner. As mercadorias eram conferidas manualmente pela descrição nas notas fiscais. Em casos de cargas suspeitas, não será mais necessário abrir o contêiner, como explica o inspetor-chefe da Alfândega de Santos, Cleiton Alves Simões. Antigamente, nós tínhamos que solicitar a abertura do container, posicionar o container, desovar todo o container para fazer a conferência física. Hoje, com as imagens do scanner, em 5 minutos você consegue saber o que está dentro daquele container perfeitamente, inclusive coisas escondidas, como drogas, armas. Se você esconder alguma coisa dentro de um carro, dentro de um container, esses scanners de alta penetração, eles conseguem ver facilmente. O Porto de Santos é o primeiro do país a contar com a tecnologia. Um dos terminais investiu 20 milhões de reais para contar com as novas máquinas. A partir do dia 10 de setembro, todas as empresas serão obrigadas a utilizar o equipamento ao receberem cargas importadas. Aí está a reportagem, uma medida, uma iniciativa importante para aumentar a segurança, agilizar a fiscalização, não, secretário? Secretário, muito obrigado pela sua presença, bom dia. Bom dia. Essa iniciativa agora da Codesp? Olha, Chico, eu acho extremamente relevante e importante. Inicialmente se pensava ter uma praça de escaneio. Aí eu podia imaginar a fila, né, para o escaneamento. Mais uma fila, né? Exatamente. Mas felizmente aí houve uma reversão dessa decisão e o que acabou se adotando é que os terminais têm os respectivos scanners, conforme a matéria mostra. Então acho extremamente importante e louvável, porque nós conseguimos com essa medida aumentar em muito a eficiência. Conforme a reportagem mostrou, é possível, é um método não invasivo e com isso elimina a necessidade de ter que se abrir e fiscalizar, né? Aí, fazendo a ova ou a desova do container. Isso é uma medida mais do que bem-vinda, né? É verdade. A medida que visa a eficiência. Seria bom que a eficiência também estivesse presente em outros setores da atividade portuária, secretário. Inclusive, essa questão dos mega congestionamentos que continuam aí prejudicando toda a
coletividade, causando transtornos, prejudicando a economia nacional. São milhares de caminhões pelas nossas rodovias, enfim, essa situação que continua. Novas medidas estão sendo adotadas, inclusive com o acionamento agora do Ministério Público e outras medidas da própria CODESP. O senhor acredita que com essas novas medidas, com essa intervenção do Ministério Público, a situação pode melhorar? Olha, a situação tem que melhorar. Na realidade, o Ministério Público já tem uma investigação sobre o assunto em curso e tem sido um grande parceiro. O que aconteceu ontem é que, em particular, um operador vinha de maneira reiterada não cumprindo aí com o que foi estabelecido na resolução 47 da CODESP, uma resolução que foi editada aí em abril. Então, diante da situação digamos assim, mais ou menos esgotadas as possibilidades de uma conversa, de um convencimento, e até da própria autoridade portuária, de quem a gente vinha demandando aí um posicionamento, nós resolvemos então entrar em contato com o Ministério Público. Uma vez mais, o doutor Daurino nos atendeu prontamente. Então, na tarde de ontem, nós fizemos uma reunião. Duas coisas importantes tivemos aí como resultado. A primeira, em relação a esse operador, é que para ele não ficou dúvida da responsabilidade dele em relação ao agendamento e, mais do que isso, também dos seus clientes que estão mandando caminhões para o porto sem estarem aí passando pelo agendamento. E o segundo aspecto, isso que é um benefício para todo o porto, é a questão de que nenhum conhecimento de transporte de carga, o que justamente viabiliza o transporte, poderá ser emitido sem o prévio agendamento. Com isso, o que nós esperamos é reter nas origens esses excessos de caminhões que nós vemos aqui no porto. Porque o que acontece é basicamente isso: a falta de estrutura de armazenagem nas origens, somado naturalmente aí a matriz de transporte, que é rodoviário, acaba transferindo para o porto, que não é uma área de armazenagem, é uma área de trânsito de mercadoria apenas, transferindo para cá os problemas de falta de estrutura da origem. Lógico, nós temos os nossos problemas aqui, são graves, estão sendo atacados, mas o principal deles é a falta de estrutura de armazenagem. Muito bem. Rodolfo Amaral, gostaria de ouvi-lo. Como é que você vê essas novas medidas, Rodolfo? Como é que você avalia? Bom, em primeiro lugar, bom dia a você, Chico, Obrigado. ao secretário, ao Paulo, ao telespectador. Eu acho que a gente sempre tem que elogiar quando se toma algum tipo de iniciativa. Queria até retomar a questão anterior, essa história do raio-x, do scanner. Uma coisa que me parece tão simples para o século XXI, quer dizer, que poderia ter sido prevista até como uma exigência lá no processo de concessão dos terminais, deveria se exigir já naquela ocasião que as empresas que fossem operar tivessem um equipamento dessa natureza disponível. E do ponto de vista da Receita Federal é uma questão não só de segurança, mas é uma questão de estratégia tributária. Claro. Então, eu acho que as coisas, quando se diz respeito ao porto, demoram muito. O que eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, Chico, e eu até queria questionar o secretário sobre isso, é porque toda hora que a gente fala de operação portuária, a gente divide a cidade, vamos dizer assim, portuária em dois aspectos. A chamada zona primária do cais, que é aquela sob jurisdição federal, tá? E aquela que está do lado de fora, que durante muito tempo foi ocupada aí, foi adequada dentro do chamado retroporto. Ocorre que a gente, quando vê a CODESP falar, por exemplo, dos seus PDZs, seus planos de zoneamento, de desenvolvimento, quer dizer, ela sempre trabalha com o aumento das expectativas de cargas do lado de dentro. E ninguém se preocupa com o que vai acontecer do lado de fora. Vou citar um exemplo. O Porto de Santos hoje movimenta pouco mais de 3 milhões de contêineres ano. 3 milhões de contêineres ano, no mínimo, vai exigir 3 milhões de carretas, porque pelo menos um contêiner por carreta, sem contar as carretas que trazem soja, que trazem outros tipos de produtos. Tivemos agora a liberação aí, já em operação, de 2 terminais, o BTP e a Embraport, que juntos têm capacidade, certo, de movimentar mais 3 milhões de contêiner. Agora eu pergunto, o que adianta a gente ficar avaliando a capacidade do lado de dentro se não avaliar a capacidade do lado de fora? E aí, para isso, poderia servir, ou deveria servir pelo menos,
O CAP, que congrega assim, todos os entes ligados ao sistema. Eu queria perguntar para o secretário exatamente isso. Como conciliar essa situação, principalmente considerando que nós estamos numa região que eu escutei a semana passada numa representante da Secretaria do Estado do Meio Ambiente, que esteve aqui num seminário sobre resíduos sólidos, ela no microfone disse assim, com todas as letras, eu fiquei abismado, que nós aqui da Baixada Santista tínhamos que ficar preocupados, porque nós não temos mais áreas para aterros sanitários. Então vocês estão preocupados, vocês devem ficar preocupados porque não tem onde colocar o lixo. A coisa mais elementar, né, da nossa convivência, o lixo. Fiquei pensando, vou colocar no bolso, vou colocar num caminhão, vou levar para a Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Quer dizer, se nós não temos áreas para absolutamente nada, como é que nós vamos conciliar esse porto dos sonhos de 200 milhões de toneladas se nós não temos nem onde mais colocar um contêiner? Na realidade, tentando aí responder. Primeiro, você tem razão em relação aos contêineres. Seu número é de 3 milhões de unidades, você precisa multiplicar por 4, porque na realidade, se você for pensar no ciclo completo do contêiner, um contêiner faz pelo menos 4 viagens até que ele chegue e saia realmente do país. Então, de fato, isso preocupa. Essa questão também de zoneamento do porto com o zoneamento da cidade, você também tem razão. No momento, nós estamos debruçados numa questão, que é a questão da audiência, do que a CEP colocou aí em consulta pública, as novas áreas do porto. O prefeito tem se manifestado, eu também da mesma forma, em relação à nossa preocupação com a ponta da praia, onde aí a Secretaria Especial de Portos aponta o aumento da atividade. Além da questão ambiental, que é um fator que a população reclama muito, nós vamos ter também a questão do aumento do volume de cargas. Então, isso significa de que nós vamos ter, a expectativa da CEP é que o volume de carga aumente em 77%. Então, nós vamos quase que praticamente dobrar o volume de cargas que vão se dirigir à ponta da praia. Nesse sentido, o prefeito Paulo Alexandre nos instruiu que nós fizéssemos uma nota técnica, justamente apontando, digamos assim, a desaprovação da prefeitura em relação à manutenção do corredor de exportação na ponta da praia. Nosso entendimento é que ali próxima ali ao Lago Santa Rita existe uma área da União que poderia muito bem ser ocupada pelo terminal de grãos. Existem ainda áreas bastante interessantes no Porto de Santos que podem acomodar justamente esses movimentos, particularmente esses que trazem transtorno à população, como tem sido o corredor de exportação. É uma tentativa de se resolver esse gravíssimo problema que gera tanta reclamação por parte dos moradores da ponta da praia. Agora, secretário, a nova legislação portuária já está em vigor. Eu pergunto ao senhor, essa nova legislação portuária é um instrumento facilitador ou limitador da atividade portuária? Olha, ainda no dia que saiu, foi feito colocado em audiência pública, ou enfim, consulta pública, esse novo pacote, na noite daquele dia, um colega aí que é do mercado, que trabalha numa grande empresa, nós trabalhamos junto, ele me ligou no final do dia. Aí eu falei, e aí? Ele falou, olha, eu estou pensando. Eu falei, como assim? Ele falou, estou pensando o que eu vou dizer para o presidente da empresa. Eu falei, mas não estou entendendo. Ele falou, é que com todo mundo com quem eu converso, não consegue me dizer exatamente como é que vai funcionar de fato essa questão de menor preço ou maior volume oferecido. Sim. Porque as regras, então, não são claras. Então, e até também conversando com outras pessoas, eu ouvi também de um empresário que tem um grande terminal aqui no Porto, ele fez o seguinte comentário, que marco regulatório bom é marco regulatório antigo, que todo mundo conhece, os efeitos, permite fazer conta e chegar a resultados, né? Então, eu acho que justamente isso, esse marco regulatório, nós vemos realmente com uma certa preocupação. No nosso entendimento, não teria sido necessário se jogar por terra a Lei de 1930, que nós levamos aí 20 anos para consolidar. Alguns pontos poderiam ter sido melhorados sem que houvesse a necessidade do novo marco. E o mais grave, na minha opinião, é que, a exemplo do que já tinha ocorrido com a Lei de 1930, nós não estabelecemos uma transição, particularmente na questão aí da mão de obra.
com a edição da Lei 8.630, existia um passivo trabalhista que o governo simplesmente jogou no colo dos empresários, mandando criar o órgão. E agora, com a edição da 12.815, esse passivo novamente não é resolvido e sinaliza claramente aí a questão da vinculação. E todos nós sabemos, independente aí de qualquer problema que possa existir aí com sindicatos, enfim, alguma coisa que alguém possa apontar, nós vamos ter aí uma massa que vai ficar ao Deus dará, tão logo esse processo de vinculação seja completado. E o que nós vamos fazer com esse contingente? Sim. Houve uma tentativa de acordo em Brasília ontem e não se chegou a acordo nenhum por enquanto. Rodolfo Amaral. Bom, Chico, com relação à lei propriamente dita, eu já estou sentindo os efeitos da consequência dessa lei. Primeiro, é que eu acho que a CODESP devia publicar, nos jornais da região, assumir o compromisso de publicar o desenho do Porto de Santos, certo? Delineado com a chamada área do porto organizado, ou seja, pegar o decreto 4333 e ficar fazendo os pontos para mostrar, porque ela não mostra isso nem no site dela. Outro dia eu consegui uma imagem disso de um técnico que havia feito. Primeiro, para caracterizar, por exemplo, que a Embraport está absolutamente dentro do porto organizado, certo? Dentro daquele barco. É o contrário. A maior porção da Embraport está realmente dentro do porto e a menor parcela fora do porto. A maior parcela da Embraport está dentro do porto organizado. Então, está dentro do porto organizado. Foi o que ele está dizendo. Está dentro do porto organizado. Bom, agora a gente pegar, se a gente for pegar a lei 12.815, me parece que no artigo 2º, inciso 3º, se eu não estiver enganado, quando fala de terminal privativo, diz textualmente, localizado fora do porto organizado. Certo? Ou seja, para a lei 12.815, não existe terminal privado dentro do porto organizado. Quer dizer, então já começou com uma exceção. Sim. Depois, eu não sei como a Embraport conseguiu fazer todas as suas obras, porque, eu repito, o governador do estado de São Paulo esteve aqui assinando em março o decreto do gerenciamento costeiro, que foi alterado com aquelas zonas de expansão portuária, certo? Mas ele só pode permitir alguma coisa depois de assinado, depois de sancionado. Só que quando o governador sancionou, o terminal já estava pronto. Quer dizer, ninguém viu, certo? Como se autorizou, como que passou pelo CONSEMA, como passou pelo IBAMA, como passou por todo mundo. Então, essas exceções é que eu tenho um certo receio, Chico, porque não que eu seja contra a operação, eu acho que essa operação, eu me recordo com o governo anterior, com o ex-secretário Sérgio Aquino, com o próprio prefeito Papa, eu ficava questionando o seguinte: ora, se nós temos uma área, na área continental de Santos, que ela é passível de utilização portuária, então por que nós não criamos efetivamente o porto do município de Santos, e não o Porto de Santos, o porto do município de Santos? Porque se dá um aforamento para uma área dessa da Embraport, o mesmo, a recíproca seria verdadeira e nós teríamos um controle, um porto literalmente municipal dentro do processo. Então eu acho que essas questões precisam ser aprofundadas, e mais adiante eu vou até questionar o secretário aqui, e toda vez que eu faço críticas à CODESP, com relação à questão de investimentos. Colocou-se na cabeça que todo o porto depende só de investimento privado. Não é verdade, e nós vamos discutir isso com mais... Sem dúvida nenhuma. Rodolfo, eu peço a sua licença, secretário, peço a sua licença. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e continuaremos a discutir a questão do Porto de Santos e do Sistema Portuário Nacional no próximo bloco. Voltamos já. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo.
Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Bálsamo Sucupira. Alívio imediato de dores de coluna, musculares, artrite e contusões. Bálsamo Sucupira. Em todas as farmácias Poupa Farma. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 22 de agosto. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer o secretário municipal de Assuntos Portuários e Marítimos, José Eduardo Lopes, e o colega jornalista e consultor econômico, Rodolfo Amaral. E neste bloco, secretário, eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito do reajuste de tarifas solicitado pela CODESP, que operadores e usuários estão criticando. É interessante ressaltar que a medida é defendida, conforme diz o jornal A Tribuna, com vigor pela CODESP, né? Porque, e ela inclusive levanta que se esse reajuste fosse aprovado há 10 meses, em outubro, por exemplo, a DOCA teria um aumento de receita de 153 milhões de reais somente até o final deste ano, e que esse capital seria usado em obras de infraestrutura. Há necessidade de reajuste de tarifa, secretário? Olha, Chico, para resumir numa palavra, eu acho que no mínimo esse reajuste é inoportuno. Quando nós temos aí a lei que preconiza, enfim, a nova lei... A nova lei portuária. Preconizando justamente a redução dos custos portuários, né? Essa é uma das coisas boas que a lei deve trazer. Nós temos aí na contramão a CODESP e na iminência de ter um reajuste. Eu só lembro que esse assunto não é novo. O Rodolfo citou a questão do CAP, e isso é uma das coisas que nós lamentamos muito, porque, ao contrário de tornar o CAP aí simplesmente consultivo, o CAP deveria ter um papel cada vez mais atuante, para que a gente pudesse melhorar a qualidade das decisões aqui envolvendo o nosso porto. Lembro que anteriormente a CODESP havia apresentado, naquela época, cabia o CAP analisar isso, fez um pleito aí de um reajuste aproximado de 60%. O CAP, na época, questionou a CODESP se realmente era necessário. A resposta era que era uma recomposição inflacionária. O CAP, então, pediu que a CODESP dividisse isso em parcela e a concessão do aumento ficou condicionada, então, ao cumprimento de metas de parte da CODESP. Aí veio a medida provisória 595 e tão logo a medida foi editada, a CODESP foi a Brasília para discutir esse reajuste. E a notícia da época é que estava em vias de ser concedido 25%. E me lembro, eu critiquei duramente aí, na época, essa decisão de conceder aumento de 25%, justamente dizendo isso, olha, nesse momento em que se discute redução dos custos portuários, nós estamos tornando o Porto de Santos 25% mais caro, não tem sentido. Na época esse aumento foi barrado e o assunto voltou agora à baila, tá? Sinceramente, eu espero que esse assunto seja devidamente analisado e, se possível, que não seja concedido. Seja arquivado, porque senão fica difícil tornar o Porto de Santos competitivo, mais eficiente, enfim. Rodolfo Amaral. Bom, Chico, eu passei uma boa parte da tarde de ontem fazendo levantamentos no escritório para homenagear aí na próxima semana o ministro do Esporte, que vem num seminário aqui em Santos. Eu acho importante que alguma autoridade local
passe para ele umas planilhas aí que eu fiz. Eu vou liberar até para a imprensa esses dados, Chico, mas já vou dar aqui de primeira mão. Não. Obrigado pela primazia. Eu fiz um levantamento dos recursos da União, consignados no orçamento da União, de janeiro de 2003 a junho de 2013. Portanto, os 10 anos e meio do período do PT. O que foi consignado no orçamento da União para serem liberados para investimentos nas 7 companhias docas brasileiras subordinadas à Secretaria Especial dos Portos, que por sua vez administram 18 portos. Eu já falei sobre isso há 2 anos atrás num seminário sobre porto aqui, promovido pelo Valor Econômico, mas agora os dados estão mais atualizados. Nesse período foram colocados no orçamento para investir nos portos brasileiros, em números redondos, 7 bilhões 869 milhões de reais. Foram investidos, efetivamente realizados, 2 bilhões e 48 milhões, ou seja, 5 bilhões e 800 milhões de reais a menos. Aí a Presidente da República diz que quer investimentos privados. Esses 5 bilhões aí é mais do que foi investido nesses 2 terminais recentes aqui do Porto de Santos, que são enormes. Mas vamos ao caso da Codesp, que é aumento de tarifa, né? Você citou. Especificamente na Codesp, de 2003 a junho de 2013. Foram previstos no orçamento da União para investimentos para a Codesp, quer dizer, aprovados, era ir lá, pegar o dinheiro e investir, 2 bilhões 132 milhões de reais. Quanto que a Codesp utilizou desses recursos? 541 milhões de reais, ou seja, 25%. Para cada 100 reais que foram colocados no orçamento da União para usar de investimento do Porto de Santos, foram utilizados 25. Sim. No ano passado, quem entrar no site da Codesp vai ver a prestação de contas da Codesp, vai ver no início do balanço, no 3º parágrafo do relatório da diretoria, eles comemorando um lucro de 199 milhões de reais, dizendo que a empresa, depois de mais de 100 anos, conseguiu ser superavitária com 199 milhões de reais. Eu já critiquei aqui porque a Codesp não vende ações em bolsa, não tem que ter lucro. Se empatasse 0 a 0, estava de bom tamanho. Mas o que a Codesp não diz, ela não põe essa planilha com esses dados aqui, que ela deixou por incapacidade, ineficiência, inércia, seja lá o nome que se dá, perder, porque esse dinheiro não volta para os cofres do município. Ela perdeu nesse período 1 bilhão 590 milhões de reais. Só no ano passado... E as obras de infraestrutura reivindicadas poderiam ser realizadas. Quanto é que você disse que ela quer pelo aumento da tarifa? Aí, 75 milhões. 75 milhões. 75 milhões. Só no ano passado ela perdeu de recursos da União 260 milhões de reais. Neste ano, nos primeiros 6 meses, secretário, está previsto para esse ano serem liberados 438 milhões para a Codesp. Até junho, ela conseguiu utilizar 77 milhões, ou seja, 17,6% desse orçamento. Eu pergunto, isso é gerenciar o porto? Onde está o ministro? E eu vou dizer mais, todos disseram, era unânime, que quando foi criada a Secretaria Especial dos Portos, para dar eficiência, agilidade no sistema portuário nacional, lembro o ministro, quando estiver aqui, que no período que foi criada a CEP, essa taxa de aproveitamento caiu, ou seja, a ineficiência foi maior. Então, Rodolfo, secretário, o problema não é de recursos, falta de recursos, é de gestão? Seria esse o problema? Olha, e esse quadro deve se agravar agora, porque com a centralização das ações em Brasília, eu acho que ainda vai ficar mais complicado, né? Porque as decisões do Porto, as mais relevantes, serão todas tomadas em Brasília. Ou a gente, de repente, né, com essa situação da decisão em Brasília, de repente se consegue efetivar alguma situação que não se conseguia efetivar até agora por esse modelo, né? Ou, pelo contrário, né, as informações para chegar a Brasília, a gente sabe que é sempre complicado, e de repente até a gente tem um agravamento da situação. Mas o que a gente sempre escuta dizer é que para a União nunca faltam recursos. Sim. Até por essa questão, o prefeito esteve aqui no programa anteontem e comentou a questão da entrada da cidade. A questão da entrada da cidade foi uma ótima solução adotada, em que o prefeito dividiu um grande problema em três problemas menores. Então,
está cabendo ao município, ao Estado e à União, então, aí resolver a questão da entrada da cidade. Então, realmente, dinheiro não é problema. Dinheiro não é problema. As obras são necessárias, ninguém discute essa questão, né? No entanto, nada acontece. E até nós temos uma reunião amanhã, justamente com a Codesp, para tratar da questão da entrada da cidade. Então, para nós, a gente está lidando com um primo rico, né? Então, a gente sempre se encoraja muito para conversar com a União, porque, aparentemente, nas nossas conversas, nunca ninguém diz que falta recurso. Todo mundo sabe, né, como é que é a estrutura de arrecadação do país, quanto vai para a União, quanto vai para os estados e quanto sobra para os municípios. Então, parece que, de fato, ali o pessoal tem a caixa forte, né? Pelo que se depreende, então, Rodolfo, não há necessidade do reajuste da tarifa e o problema é de gestão. E é mais grave, Chico, porque a gente vê, por exemplo, o esforço da Prefeitura de Santos neste momento e em outros momentos também, de conseguir, o próprio deputado Beto Mansur, que esteve aqui nesse programa essa semana, tem procurado aí através da Secretaria do Ministério das Cidades, projetos de mobilidade, liberação de recursos, o que é louvável, só que são recursos de financiamento, ou seja, são empréstimos, que os municípios pegam e vão ficar pagando durante um determinado período. Esses recursos que eu estou me referindo são recursos que já estavam no orçamento aprovado pelo Congresso Nacional, ou seja, era para ser executado. E como eles não são executados, eles não voltam para o orçamento do ano seguinte cumulativamente. Então, foram perdidos 1 bilhão 590 milhões. E precisa se achar esses responsáveis. Precisa se perguntar para o deputado, os deputados federais, nossos representantes, que dizem, eu consegui colocar uma emenda no orçamento, eu consegui... O que adianta colocar emenda no orçamento se quem tem que utilizar esses recursos não tem capacidade ou não tem autoridade? Quando eu apresentei esses números há 2 anos atrás nesse seminário do Valor Econômico para uma plateia na qual estava presente o ex-presidente da Codesp, Zé Serra, ele ficou perplexo, embora soubesse evidentemente desses números, e depois, na hora que da palestra dele, ele disse que, infelizmente, como presidente da Codesp, ele não tinha autoridade para aumentar o vale-refeição dos seus funcionários. Então, ou a gente deixa de ficar fazendo de conta que é presidente de uma estatal, que uma estatal funciona, porque o que a gente ouve e lê nos jornais, Chico, é que é a autoridade portuária. Que autoridade é essa que não tem autoridade para reajustar o vale-refeição dos funcionários? Alguma coisa precisa ser feita. Nós temos um seminário a semana que vem, com certeza o secretário estará presente, vários prefeitos terão oportunidade de falar, eu vou ceder, inclusive, essa planilha já para o secretário já levar, para que se faça alguma coisa. O ministro seja informado. Chico, se nós recuperássemos esse dinheiro que não foi utilizado, dava para construir mais um túnel. Ficava o túnel do Estado e o túnel da União. Muitos problemas. Por exemplo, uma das questões históricas que nós discutimos, agora o governo do Estado vai fazer a ligação seca, eles se questionam muito de que tipo seria. Então, com esse dinheiro daria, por exemplo, a Codesp ter feito um túnel, né? Entre a margem direita e a margem esquerda do Porto. E várias outras coisas, né? A gente discute, da perimetral são 4 trechos. Efetivamente, nós temos um implantado. Faltam 3 trechos para serem construídos. Isso é vital para o Porto. A nova entrada da cidade, a participação, inclusive, do governo federal, é vital. Tem uma série de assuntos. Mas, olha, sem dúvida, Rodolfo, uma das coisas que deve contribuir para esse estado de coisas é a burocracia. E com essa centralização em Brasília, o ciclo da decisão vai aumentar. Então, nós ainda vamos... Então, meu temor é que a gente tenha decisões ainda mais burocráticas. Porque você imagina o trânsito. Se Brasília decide, vai ficar requerendo informação de Santos. E nesse trânsito de vai e vem, vai e vem, vai e vem, me preocupa muito o quanto esse ciclo de decisão vai se aumentar. Em quantos %? E eu acredito que, para mim, numa primeira análise, isso talvez piore. Muito bem, secretário, peço a sua licença. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo.
Prime Plaza Residence, 4 suítes, lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices, o empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes, seu melhor investimento está aqui. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrados. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília. Há 50 anos, orgulho de gerações. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. No 40 Mais deste sábado, falamos sobre os benefícios do vinho e a maneira correta de consumir a bebida. Nosso convidado foi o infectologista e especialista em vinhos, Dr. Ricardo Aiden. Ficou curioso? Não perca nossas reprises. Até lá! Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 22 de agosto, e hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o secretário municipal de Assuntos Portuários e Marítimos, o administrador de empresas José Eduardo Lopes e o colega jornalista e consultor econômico Rodolfo Amaral. Secretário, no bloco anterior o senhor fez referência ao túnel ligando as duas margens, Santos-Guarujá, que está sendo desenvolvido pelo governo do estado, ali de Outeirinhos até Vicente Carvalho. Isso. Há muita discussão em torno da localização desse túnel em função de problemas, por exemplo, viários para o sistema viário, o sistema logístico de Santos, já que muitos desses caminhões poderiam atravessar a cidade. E há quem defenda uma ligação na Alemoa, ligando as duas margens, uma ligação mais econômica, voltada mais para os interesses do Porto de Santos. Exatamente essa localização é defendida até pelos técnicos da Codesp. Como é que a Seporte avalia, não é o caso de dois túneis, um túnel mais de mobilidade urbana para carros menores, enfim, bicicletas, e um outro para caminhões? Não seria possível isso? É exatamente esse o contexto. Nós trabalhamos com a hipótese de mais de um túnel. Então, esse túnel que está sendo agora, está no projeto executivo e vai ser implantado pelo governo do estado, é uma alternativa para a balsa. O objetivo é capturar pelo menos 80% do movimento da balsa. Sim. Haverá, inclusive, deverá haver a cobrança de pedágio, a semelhança do que acontece no mesmo valor do que é cobrado para a balsa. A balsa deverá continuar existindo, mas a grande verdade é que a balsa hoje, a travessia aqui de Santos, é uma das maiores do mundo. Isso não é um obstáculo para a navegação, sim, para o crescimento do porto, e ela se dá numa região bastante problemática para a entrada e a saída dos navios. Para quem milita na área sabe que ali é uma curva, enfim, é uma questão tanto quanto problemática. Então, o túnel, tal qual deverá ser feito pelo governo do estado, é uma alternativa para a balsa. Deverá comportar trânsito de caminhão? Sim. Quer dizer, o túnel, além de se poder atravessar com carros, também se deverá contemplar o VLT, deverá chegar ao Guarujá e também deverá contemplar caminhões. Mas caminhão, basicamente, do trânsito urbano, esses caminhões de entrega, tipo sim, loja de imóveis, esse tipo de coisa, entendi, mas também digamos, trânsito local entre imagem. Esse trânsito de caminhões que vem das estradas não deverá passar pelo... Não poderia, né? Exatamente. Seria um caos. Tá. E outra coisa, eu participei das discussões da localização e nós tínhamos a seguinte situação.
Quando a gente discutia a localização, onde ia dar a embocadura, o porto dizia o seguinte: eu não quero o trânsito da cidade nas perimetrais. Sim. E a cidade dizia: nós não queremos o trânsito de caminhão na malha urbana. Então, de tal forma que na configuração que se chegou e que, sobre a qual se desenvolve aí o projeto executivo, nós conseguimos nos aproximar bastante do porto, mas de uma forma, então, de segregar e claramente ali nós vamos ter ali as vias e o que os caminhões poderão acessar e sair do túnel e nós não vamos fazer com que o trânsito urbano, então, chegue ali no porto, ali próximo das perimetrais. E, por outro lado, eu acho que realmente é isso, a gente precisa ter uma outra ligação, ligando Santos Insular à parte continental. Eu acho que é absolutamente necessária para o desenvolvimento, inclusive, da área continental e dentro dessa mentalidade de destinado mais propriamente dita à carga. Existem estudos, o governo do Estado revela e tem comentado que existem estudos de 3 alternativas de nova ligação entre a Baixada Santista e o Planalto, e uma delas que já existe até uma manifestação de interesse público, faria com que nós tivéssemos ali na área continental de Santos uma nova estrada e uma nova ferrovia. Isso exigiria certamente um novo túnel ligando então a área continental de Santos aqui, ali a região da entrada da Lemoa, enfim. Exato, que permitiria inclusive a criação de um eixo ali para aquele lado ali, indo até a São Vicente. E outra coisa importante que o prefeito também determinou é o nosso túnel aqui, ligando aqui Santos a São Vicente, previsto já há muito, que acredito que deveria ser essa nova entrada da cidade, aliviando a atual entrada, simplesmente para ser uma entrada do porto, ou ser uma entrada secundária, privilegiando essa Zona Leste. Exatamente, mais central e ligado então a Anchieta. Eu acho que esse é o caminho que o prefeito está determinando, que no meu ponto de vista é muito correto. Conjunto de obras de mobilidade urbana. Rodolfo, com esse 1,5 bilhão aí dá para construir o segundo túnel, né? Tá vendo? Já arrumei o dinheiro. Já arrumou o dinheiro já tem. Não vou nem querer comissão sobre ele. Você não arrumou, esse dinheiro já está perdido. Está perdido. Tentar trazer de volta esse dinheiro. Eu queria questionar o secretário, porque eu repito, sempre se preocupar com a questão portuária do portão para dentro e do portão para fora, a gente fica com os problemas. Existem 2 projetos, ou pelo menos 2 áreas, que poderiam aí servir de apoio logístico importante às operações portuárias do Porto de Santos, que é o projeto Andaraguá, em Praia Grande, que está próximo à linha férrea, a área, uma área de quase 5 milhões de metros quadrados, próximo à linha férrea, 17 quilômetros de distância do porto, poderia dar um apoio logístico enorme ao porto. Aliás, a finalidade dele é essa, inclusive com uma pista de aeroporto com 2.600 quilômetros 2 quilômetros e 600 metros de pista, de extensão. E tem uma área também em Guarujá, também próxima ao aeroporto de Guarujá, de 5 milhões de metros quadrados, também com a mesma finalidade. Eu pergunto para o secretário, que é membro do CAP, além de ter essa visão empresarial por ter vindo da iniciativa privada. Eu falei, não dá para agora a gente conseguir começar a sentar os municípios na mesa e ver quais são as moedas de troca que nós temos no sentido do apoio logístico ao porto. E assim como o IBAMA foi ágil para liberar a área da Embraporte, porque quando tem multinacionais e fundos de pensão dentro dos grupos, é rápido que se passa. Quando são os municípios, as coisas parecem que não acontecem. Os prefeitos não têm autoridade nenhuma. Dá para fazer uma equação, secretário, e viabilizar pelo menos essas áreas de apoio logístico, mas evitando que aconteça o que aconteceu, por exemplo, com a Ecovia, né, que pegou a área para fazer terminal de caminhões e virou terminal de contêineres. Olha, você está absolutamente correto. Essa visão metropolitana é absolutamente necessária e esses projetos que você citou, entre outros, são muito bem-vindos. O que vai
talvez vai ter o dom de ter essa visão metropolitana, é a questão do desenvolvimento do transporte hidroviário. A CEP fez um estudo do aproveitamento aqui da bacia hidroviária da região. Existe também na AGENA, Condesb, uma câmara temática que eu sou o coordenador, também da parte do governo do estado, também existem estudos. Então, a viabilidade de aproveitamento pelo ponto de vista técnico dos rios da região é muito grande. Isso criaria a possibilidade de nós levarmos, digamos assim, o porto a todos os municípios da região, de tal sorte que nós poderíamos ter nessas regiões plataformas logísticas servidas predominantemente por trem e que acessariam o porto através de embarcações, barcaças, como existe aí em vários portos do mundo. Então, nós temos muito interesse nessa questão do sistema hidroviário, porque é necessário, dada a limitação de áreas que nós temos ainda em Santos diversas áreas que podem ser aproveitadas como porto, mas também nós precisamos de áreas que não estejam na margem do porto, que podem ser aproveitadas como área de suporte, como plataformas logísticas. Nós temos discutido muito por que, por exemplo, nós temos alguns centros logísticos em determinadas regiões e por que esses centros logísticos não estão, então, próximos ao porto, gerando economias substanciais na cadeia logística, que poderiam ser na área continental, em Guarujá e em diversas localidades. No que diz respeito, por exemplo, à questão do hidroviário, há também a questão do transporte de passageiros, que poderia ser uma alternativa bastante interessante. Imagina, nós íamos daqui do centro de Santos a Cubatão em 15, 20 minutos, e não utilizando aí uma via que nunca se congestiona. Da mesma forma, nós ligamos aqui a área continental de Santos, que é extensa. Nós temos quando qualquer munícipe que mora na área continental de Santos, aí por exemplo, Caruara, vem para Santos, ele perde 2 horas em cada sentido. Poderia num barco levar 30 minutos. Então nós temos aí um desafio muito sério. Esse planejamento prevê 3 fases e a primeira fase é aqui a utilização de Santos, Guarujá e Cubatão, numa segunda fase ligando até Bertioga, na terceira fase indo ali em direção a São Vicente e Praia Grande. Por que isso? Embora até pela questão de densidade populacional deveria até ser o segundo ponto, pela questão de alteamento de pontos que seria necessário. Mas o governo do estado está agora determinando que sejam feitos estudos complementares para a utilização do transporte hidroviário de passageiros e de cargas. Da mesma forma, a Secretaria Especial de Portos. Tem até uma reunião sobre esse assunto na segunda-feira com o Dr. Antônio Maurício da CEP. Muito bem. Secretário, nós já estamos nos aproximando do final do programa. Eu queria reservar esses 2 minutinhos finais exatamente para que o senhor falasse um pouco o senhor é um homem que vem da iniciativa privada, construiu sua carreira na iniciativa privada, está há quase 8 meses no serviço público. Como tem sido essa experiência à frente da Secretaria de Portos? Olha, eu tenho aprendido muito. Tá? O que me levou a aceitar o convite do prefeito, além da disposição que eu vi no prefeito de fazer aí uma gestão aí marcante, mudar aí, em muitos sentidos a cara da cidade, o que me levou a vir para o serviço público foi a possibilidade de contribuir de alguma forma, né, para que a gente fizesse aí algumas mudanças. Lógico, passado aqui esses 8 meses, eu digo para você que eu tenho gratas surpresas. Primeiro, perceber que nos quadros da prefeitura, por exemplo, nós temos excelentes profissionais, né? De fato, é um grande prazer, um grande aprendizado, é uma troca de experiências bastante grande. Temos também dentro aí do perfil do secretariado, por exemplo, o secretário Omar, que também veio da iniciativa privada, com quem a gente troca muitas figurinhas, né? O serviço público acaba sendo estimulante, motiva e é estimulante, né, secretário? Mas óbvio, né? Os desafios são imensos. E tem algumas coisas que
a falta de agilidade é algo que a gente tem que combater muito, né? Mas enfim, os desafios estão postos e precisam ser resolvidos. Isso. Secretário, e assim nós estamos chegando ao final desta edição. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, Rodolfo Amaral, mais uma vez, comentarista, colega jornalista Rodolfo Amaral. Nós estaremos de volta amanhã, 8 horas da manhã. Agradeço a atenção, a audiência e o carinho e até amanhã, às 8 horas, em mais uma edição do Jornal em Foque. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.